Eu fiquei assim tocada com a parte que fala assim: como você pode se aproximar de Deus estando distante de si mesmo? Meu Deus! Esse pegou, hein? Já pensou? Por isso que a gente precisa nos conhecermos, né? E eu E falo que a sabe, igreja precisa muito ler esse livro, pelo amor de Deus. e sabe Esse- o que me chama a atenção nesse capítulo que a gente vai estudar hoje é justamente essa questão da identidade. E aí, para mim, que eu amo dentro daquilo que a gente. Assim, eu só fico feliz, eu só transbordo ali, eu falo, Deus, obrigado, porque esse conhecimento, talvez eu e o João, a gente já usava de forma até empírica, né? Mas para mim, dentro das leis da abundância, quem é aí da turminha do IE2 vai lembrar das leis da abundância, lembra a lei da ordem, ser, fazer e ter. Gente, ele bate muito nessa tecla. E para mim, acho que a coisa mais extraordinária é ele mostrar para nós que Jesus cuidou da identidade dele até os 30 anos. Então, até os 30 anos, o que Jesus investiu? No relacionamento dele com o Pai. Uau! Aí sabe o que a gente quer fazer? Ganhar dinheiro, trabalhar igual uns loucos, fazer carreira, construir nosso nome, ter o nosso negócio. E aí depois a gente tá ralado, igual coco fresco, aí a gente vai querer se aproximar de Deus. Mas daí entra exatamente isso que a Célia falou. Como nós vamos conseguir ter uma relação profunda e íntima com Deus se nós primeiro não trabalharmos a nossa identidade e o nosso próprio autoconhecimento? Gente, se nós não sabemos quem nós somos, o diabo, ele passa a ter poder sobre a nossa vida, a nossa mente. E aí é onde nós, infelizmente, tomamos péssimas decisões. Então, se você não leu o estudo de hoje, se você não leu, eu quero te recomendar fortemente que você leia esse capítulo e medite, porque é um capítulo que merece uma meditação profunda. Se você leu, a gente vai crescer juntos aqui e eu quero contar com a participação de vocês, tá bom? Deixa eu orar para a gente iniciar e aí a gente vai evoluir juntos aqui naquilo que o autor propõe nós trabalharmos. Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Obrigado por esse dia, Pai. Mas obrigada especialmente porque nós estamos tendo a oportunidade de ter acesso a um conhecimento que eu creio ser libertador nas nossas vidas. Deus, como é importante nós nos conhecermos, porque a verdade é que quando nós nos conhecemos, nós também conhecemos mais a Ti mesmo. Tua palavra diz que nós fomos feitos segundo a Tua imagem e semelhança. Ou seja, quando nós nos permitimos olhar para dentro de nós, o objetivo é que nós possamos ver refletido em nós a tua essência, a essência da tua criação, e nós somos essa essência, a essência da tua criação. Pai, que nessa noite o teu Espírito Santo, junto com os anjos ministradores, possam ir de uma forma profunda no nosso consciente, mas também no nosso inconsciente. Destravar crenças que ainda nos limitam a nos posicionarmos como verdadeiros filhos e representantes do teu reino nessa terra. É o que eu te peço nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Gente, ele traz a questão do ego aqui nesse quarto capítulo, né? Ele fala o seguinte: conheça a si mesmo para conhecer a Deus. E aí ele vai trazer a questão do ego. Ele vai falar que nós precisamos nos tornar o nosso verdadeiro ego, né? Às vezes, quando a gente olha para a psicologia de Freud, né, que é ele que tem toda essa teoria do ego, do superego,
Às vezes também a gente condena um pouquinho ali Freud, né, dentro da perspectiva que ele traz sobre a questão do ego. E aqui, para a gente não ficar com nenhuma resistência, eu vou dizer para você que nós precisamos. Eu substituiria a palavra ego por identidade. Eu acho que quando nós falamos sobre identidade, nós estamos falando sobre a nossa essência, nós não estamos falando só sobre alma. Quando eu falo identidade, eu englobo alma e espírito. Quando eu falo sobre ego, o meu temor é que a gente fique numa esfera só de alma. E nós sabemos que a nossa alma, ela negocia conosco, né? E por mais que nós estejamos em um processo de evolução, de autoconhecimento, a gente continua vivendo decepções, a gente continua passando por dores, a gente continua de alguma forma sendo atacado nas nossas emoções. Então, por isso que eu prefiro, ao invés de usar ego, eu prefiro usar identidade. E aí ele começa a trazer as reflexões, falando que o autoconhecimento e o relacionamento com Deus estão estritamente associados. Gente, por que ainda hoje nós temos uma igreja fraca? O que vocês acham? Aí vocês vão falar, credo, Flávio, você vai falar mal da igreja? Não, eu vou falar a realidade da igreja. Por quê? Porque a palavra de Deus, o apóstolo, ele faz muito isso, né? O apóstolo Coraiola, quando ele vai nas igrejas, ele fala assim, vamos ver se vocês são convertidos mesmo? Vocês já viram ele fazer isso? Gente, eu e o João já vimos várias vezes, e eu quero dizer uma coisa para vocês, dá vontade de entrar debaixo da mesa. Porque ele fala assim: vamos ver se vocês são convertidos mesmo? Aí a gente fala, daí o pessoal, vamos! Aí ele fala assim: o que que a palavra de Deus diz? Que esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, tomarão veneno e não morrerão, darão ordem, né, para que o morto ressuscite, pisarão lá na serpente. Ou seja, os sinais que acompanham os santos ou os que creem são o que hoje a gente chama de milagres e maravilhas. Olha que louco! Então, aquilo que a gente chama, pode ler aí, João, se você tiver. Aquilo que nós chamamos de milagres e maravilhas deveria ser o nosso natural, que a palavra de Deus diz: esses sinais acompanharão aqueles que creem. Então, a gente já começa com essa ataca hoje, né? Será que eu sou mesmo? Será que eu creio mesmo em Deus, em Jesus como seu filho? Quer que eu leia aqui? É Marcos 16, 17. Ele diz assim, ó, e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. O que ele faz então? Só para você entender. Ele vai na igreja e fala, fica todo mundo de pé. Aí só quem não expulsa demônios senta. Em meu nome expulsarão demônios. Quem aqui Falarão. expulsou? Vamos fazer o teste, gente. Vamos fazer o teste. Não vamos nem pegar da tua vida. Vamos pegar do último ano aí. Quantos demônios você expulsou? Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Se você não fala em línguas, pode sentar. Aí ele já vai nessa linha. 18. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e sararão. Quantas pessoas você já curou desde o começo, de um ano para cá? Então, assim, Nesse último ano. aqui ele fala, né, no 18, ele fala quem tem condição de acreditar que se pôr a mão na serpente ela vai te obedecer, e se você beber alguma coisa mortífera você não vai ter dano algum. Muita gente não tem, não acredita nisso, entendeu? Então, Aí o sobra vizinho bem do assim uns lado, 3%, 4% da o igreja que vizinho do acredita. lado dá uma endemoniada, a pessoa sai correndo. Ou liga pro pastor, pastor, pelo amor de Deus, vem na minha casa, que o meu vizinho demoniou. Vai, levanta a mão e dá uma ordem. Vocês podem ver, gente, nos nossos cultos, tanto online como presencial, não há manifestação de demônio. Por quê? Porque eu e o João, nós temos um acordo. A gente opera com a glória de Deus e não com o diabo. Então, nos cultos da companhia de Daniel, nenhum demônio tem permissão para se manifestar. Porque quem dá a permissão somos nós.
Tem igreja que tem os cultos de libertação. A gente não faz culto de libertação. A gente ministra libertação de forma individual. Por quê? Porque eu não preciso expor a pessoa, não preciso fazer um show com a pessoa, ok? Porque demônio, gente, a pessoa precisa entender. Ela abriu uma brecha para que o demônio entre na vida dela. Se ela não tiver compreensão do que causou aquela brecha e ela fechar a brecha e começar um processo de cura, só expulsar o demônio não resolve, porque daí na outra semana a pessoa volta com 7 demônios a mais. Aí a coisa fica ainda mais feia, ok? Mas se um demônio se manifesta na tua presença, você precisa ter autoridade para, em nome de Jesus, ele sair daquela pessoa ou sair daquele lugar, ok? Só que o que que acontece, queridos? Como nós não vou falar por mim, que graças a Deus, se tem uma coisa que Deus tem trabalhado muito comigo nos últimos anos, é identidade. Como algumas pessoas têm dificuldade de passar tempo com Deus, elas acabam tendo dificuldade de entender qual é a sua verdadeira identidade. E aí, queridos, qualquer prova, qualquer situação amedronta essa pessoa ou coloca a fé dessa pessoa em xeque. Se você sabe que você é filho de Deus, você sabe que você está passando por uma prova por 2 razões. A gente já falou isso aqui várias vezes. Ou porque você deu brecha, então existe uma brecha na tua vida que você precisa fechar, algo na tua vida que você desobedeceu, algo que você fez que realmente abriu essa possibilidade, ou porque você está num processo de amadurecimento, Deus quer levar você para o próximo nível. Então, se você sabe que você é filho de Deus, você sabe que você está passando pela prova por uma dessas 2 razões. Só que a maioria das pessoas, o que acontece? Quando elas passam pela prova, a primeira pergunta que ela faz: cadê Deus na minha vida? Onde que Deus está? Deus me abandonou. Por que que eu estou passando por isso? E começa a colocar parte da responsabilidade daquilo que está vivendo em Deus. Como se Deus amasse mais um do que outro. A verdade é que você não sabe o que acontece na vida do outro. A verdade é que você não sabe o que acontece na vida da outra pessoa. Talvez ela só não compartilhou com você. Então, isso tem muito a ver o quê? Com a nossa identidade. E ele vai, né, trazendo algumas reflexões aqui. Uma outra coisa que me chamou atenção. Gente, presta atenção nisso aqui, é muito forte essas afirmações. E são afirmações que eu concordo. Quase todos os problemas na vida espiritual têm sua origem na falta de autoconhecimento. O que é autoconhecimento? É você não saber quem você é. O ano passado, nós tivemos o clã em São Paulo. Quem participou do clã presencial online ouviu um dos pregadores lá, um dos que, né, facilitadores, que é o Rani Sorial. Ele é um egípcio que, na verdade, mora nos Estados Unidos, né? Já é americanizado. E ele é um cara que ele é usado por Deus como um conselheiro de grandes empresas e de governantes, ok? Então, ele ocupa a cadeira do governo como? Como mentor. Então, ele instrui presidentes, né, pessoas que ocupam lugares no parlamento, CEOs de empresa, VPs, presidentes de empresa, ele só trabalha com né, com esse tipo de pessoa. E o que que ele compartilhou conosco lá? Que uma das coisas que ele mais trabalha nos processos de mentoria dele é o quê? O inner game. O que que é o inner game, gente? É o jogo interno. Porque ele fala que 80% da vitória ou da derrota de uma pessoa não está no que acontece do lado de fora, mas está no que acontece do lado de dentro. Então, a falta de autoconhecimento, a falta de autoconfiança, a falta de autorresponsabilidade faz com que as pessoas percam as suas posições ou se comprometam em um processo de sucesso.
Então, quando eu vi isso aqui do escaseiro, é justamente isso. É o teu inner game. É o teu jogo interno. E aí, gente, falei pro João, falei, meu Deus do céu. Ele traz aqui justamente que exemplo? Ai, meu Deus do céu, traz o exemplo dele mesmo, né? Do pastor com a esposa. Então, mulherada, tem que se posicionar, não tem jeito não. As mulheres precisam se posicionar e os homens precisam se posicionar. E quando ele fala aqui que a mulher dele se posicionou, primeiro, lá no capítulo 3 ele fala, né, que a mulher deixou de ir para a igreja dele. Eu não vou mais para sua igreja, que você está doente, você é um pastor doente. Eu não vou caminhar com você. Meu Deus, ele quase que morre. Com 1 ano e meio sem ir para a igreja. Aí quando ela volta, que tá a coisa reconstruindo, o que que ela fala? A gente precisa descansar. Se você não quer descansar, você quer ficar aqui, eu vou. E ele tenta o quê? Manipular. Tenta usar de todas as estratégias para que ela não fosse fazer a viagem que ela queria. E ali ele é confrontado onde? Por Deus. Fala assim comigo, quero ver todo mundo mexer na boquinha. Identidade. Ou seja, ele se viu como uma criança mimada, querendo que a esposa fizesse o que ele queria, porque ele estava preocupado com o que as pessoas iriam falar dele. Olha só que bonitinho. Exatamente, ele manipulou ela por 10 anos. Mas por que que ele manipulava ela? E é ele que conta aqui, gente, só vocês lerem. Porque faltava identidade. Faltava identidade. Ele não tinha a convicção de quem ele era. Faltava autoconhecimento, ok? Então, aí ele vai contar toda a história, quem não leu depois lê, e aí ele chega na questão de novo dos sentimentos, do quanto nós precisamos compreender, gente. Se você não sabe, se você não tem consciência da tua inteligência emocional, dos teus sentimentos, quais são os seus sentimentos que dominam você, o porquê que você está de uma determinada forma ou de outra, o que que você sente, na verdade, diante de algumas situações, você precisa investir tempo nisso. Porque o que vai te trair nos momentos de conflito são as suas emoções. As suas emoções, se você não tiver no controle delas, dominando elas, elas vão estar no controle da tua vida. E aí ele vai trazer toda a questão, né? Eu achei bem interessante porque ele já abrange aqui, a gente fala das 4 emoções base, mas ele já abrange aqui que os pesquisadores, né, têm classificado as emoções em 8 famílias principais. Então, ele já começa a aumentar. Não sei se vocês lembram, depois eu posso até ver para disponibilizar para vocês. Eu tenho uma aula gravada que se chama A Roda das Emoções, ou Alquimia das Emoções. E ali são 28 emoções, se eu não me engano, que é a combinação de uma emoção com outra, vai formando uma terceira. E aqui ele fala sobre raiva, tristeza, medo, prazer, amor, surpresa, desgosto e vergonha. E aí eu quero já deixar uma tarefa para vocês aqui, além da tarefa de hoje, eu quero deixar uma outra tarefa para vocês. Pega aqui, ó, cada uma dessas emoções, porque, ó, por exemplo, é por isso que lá na roda das emoções, na alquimia das emoções é um pouco diferente, porque na alquimia das emoções ela traz a intensidade. Então a raiva é como se fosse a emoção base, né? A emoção, vamos dizer assim, ela tá num nível meio que normal ali. A irritabilidade é como se fosse um nível aquém, mas a fúria é um nível mais alto. Então, por exemplo, vamos aqui, vamos expor, vamos falar das nossas mazelas, porque aqui a gente precisa apontar os dedos para a gente mesmo, né? Quem aqui já teve um ataque de fúria? Quem aqui já teve um ataque de fúria? Levanta a mão. Ana, você, Aninha.
Gente, a Karina, olha a Karina. Karina já teve um ataque de fúria. A Sarina tem cara. Juliano Pasta, Célia, então, também. Mas a Karina, gente, olha que bonitinha. Pois é, já teve. Rafael também. Quem mais? Eu, óbvio, né? Já contei para vocês, né, que eu virei um sofá. Já? Meu Deus do céu. Deixa eu contar das minhas coisas. Se alguém quiser contar aí, pode contar, tá bom, gente? Sirlene também. Mirela, o que que você aprontou? Qual que foi o seu ataque de fúria? Ah, já tive muitos. Principalmente quando não era convertida. E Agora eu depois consigo de me convertida? controlar. Eu consigo me controlar. Eu vou até um certo ponto. A raiva vai até um certo ponto só. Depois de convertida, você não teve nenhum? Ah, não, assim de raiva, 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 não. Tá. Ó, a Ana Luísa que arrancou 2 armários aéreos da parede. Caraca! Isso é um ataque de fúria. A Fabiana Seabra também teve. Quem mais? Karina, eu quero saber qual que foi seu ataque de fúria. Pode contar, gente. Não precisa ter vergonha. Mas Aqui foi eu. antes, mas foi bem antes. Mas eu Aí, ó, briguei com vocês estão bem. eu briguei com a minha irmã, eu arranquei a corrente do pescoço dela na minha mão e saí correndo de casa de raiva que eu fiquei. Eu avancei nela. Imagina eu em posição da minha irmã. Gente, o ataque de fúria foi depois de convertida já mesmo, tá? Isso que é pior. O João também. Juliano, você levantou a mão? Qual que foi o seu ataque de fúria? Não dá para listar, persa só. Ai, São, desculpa. são incontáveis, mas eu tenho que deixar um testemunho. Depois que eu comecei a caminhar com a companhia de Daniel, mudei. Hoje eu sou calminho, calminho. Glória a Deus. Juliano Correia, também, ó, diz que teve muitos. É, gente, nós somos tudo. Olha lá, ó. Muitos, muitos. Então, a gente precisa ter clareza. Marca isso. Já teve um ataque de fúria? Né? Hostilidade. O que que é hostilidade? É nós sermos hostis. Às vezes a gente é hostil com outra pessoa, gente. Às vezes a pessoa não. Sabe aquela coisa do caixa do supermercado, né? Da atendente do marketing lá, do telemarketing. Por que isso aqui? Meu Deus, coitada da pessoa, você é só mais uma que ela tá atendendo. Imagina atender 10 como você num dia, morre, né? Infarta. A Sirlene, o meu foi meu marido, 1,80 m, derrubou ele do sofá. Misericórdia. É, gente, a gente perde as estribeiras. Irritabilidade, a irritabilidade de todo mundo, né? Aqui todo mundo. Vocês já viram que o calor me irrita. E contrariedade. Então, tudo isso faz parte da família, o quê? Da raiva. Aí, tristeza. Aquela coisa do sofrimento. O luto te leva a um sofrimento, por exemplo. A quebra de um relacionamento vai te levar a um sofrimento. Mas aonde a gente precisa cuidar? Com a autocomiseração, que é uma palavra bonita para mimizento. Entende? E todos nós, em algum momento, a gente faz mimimi, gente. A gente faz. Pode falar o que for. A questão do desespero e até mesmo levar à depressão e solidão. Medo. Olha que interessante. O medo, gente, às vezes a gente não percebe, mas a ansiedade nas nossas vidas, ela está muito conectada a uma raiz de medo. Por quê? A ansiedade, vocês já sabem que é o quê? É tentar antecipar o futuro. Então, como eu não tenho controle sobre o futuro, eu não sei o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer o mês que vem, eu começo a ficar ansioso, ansiosa. E isso está conectado com uma raiz de medo, que está conectado com uma raiz o quê? De controle. O fato de eu não ter controle pode gerar essa questão da ansiedade. Agora, uma coisa que talvez você não perceba é que o medo, por ele estar ligado a uma raiz de ansiedade, ele pode gerar, olha que interessante, impaciência e nervosismo. Quem aqui já tinha parado para pensar nisso?
Cara, talvez você não tá assim por conta da raiva. Talvez você tá nervosa por conta do medo. Medo do que pode acontecer estar em você. Um nervosismo, até mesmo uma irritabilidade, ok? Prazer, que aí entra alegria, alívio, contentamento, deleite. Você tem deleitado na tua vida? Você tem aproveitado? Já aproveitou aí de sua casa nova, Ana Luísa? Entende? Aí a gente fica querendo o momento certo para fazer algo, esperando aquele momento uau para fazer alguma coisa. Aproveitei o pôr do sol da Unicamp, olha que legal. Então, menos mal. A questão do amor, e no amor entra a aceitação. Fala assim comigo, aceitação. Gente, amar é aceitar. Aceitar como o outro é, entender que você não tem o poder de mudar a pessoa. Confiança, devoção, adoração. Surpresa. Essa surpresa pode ir para o lado positivo ou negativo. O desgosto e a vergonha, ok? Então, eu vou deixar de tarefa para vocês o quê? Você começar a observar, começar a perceber quais desses sentimentos ou essas emoções estão presentes na sua vida e o que que ela pode estar gerando em você, ok? Por quê, gente? Porque quando nós negamos as nossas emoções, elas não vão resolver por si só. É igual uma sujeirinha que você está colocando embaixo do tapete. E aquilo vai empilhando em você. E com certeza, em algum momento, aquilo vai estourar. Ok? Ele prova para nós aqui que Deus também é um Deus que sente, ou seja, é um Deus de emoções. E para quem tem medo de ser almático, acho que isso é uma libertação, né? Que a gente fica muito nessa estrutura também de achar que Deus ele é só um ser espiritual. Ele é um ser espiritual que tem sentimentos. E ele vai mostrar aqui, ó. Viu Deus que era bom, se deleitou, saboreou, sorriu. O Senhor se arrependeu. Eu sou um Deus zeloso, né? Por muito tempo me calei. O furor da ira do Senhor. Com amor eterno te atraí, te amei. Vai falar das compaixões. Vai mostrar a questão lá, Jesus, né? Quando ele fica angustiado, Getsemane, para mim, a maior expressão ali de angústia, de aflição, e vários outros momentos, ok? Agora, eu já quero entrar, que eu espero de novo que vocês tenham lido, que isso aqui para mim é o que mais me chamou a atenção nesse capítulo, e é o que eu acho que a gente precisa se aprofundar aqui, gente. Por quê? Porque ele vai trabalhar muito com a lei da ordem, ser, fazer e ter. E eu achei muito lindo porque eu confesso para vocês que eu nunca tinha feito essa conexão que ele faz aqui. Embora a gente conheça as 3 tentações de Cristo, eu nunca havia olhado para as 3 tentações com a forma como ele coloca, porque está totalmente conectado com a lei da ordem. E como nós vivemos em uma sociedade que valoriza o fazer e o ter, o ser é sempre deixado de lado, eu vejo o quanto a pessoa de Cristo vem para nos ensinar onde nós precisamos colocar energia, onde nós precisamos colocar foco. Eu só lembrava de você, Ana Luísa, lendo esse capítulo, por conta de domingo, né? Tudo que a gente conversou aqui e tudo mais. Falei, gente do céu, parece que eu estou ouvindo as meninas falarem aqui. Porque nós vivemos em uma sociedade que, à medida que a gente vai amadurecendo, para não falar envelhecendo, né? À medida que a gente vai contando os anos, você vai falando assim, poxa, mas eu já tenho X anos. Ah, o que que eu tenho? O que que eu tenho? E aí nós vivemos numa sociedade onde a experiência, ela não vale de muita coisa. O que vale é a sua conta bancária ou a declaração do teu imposto de renda, que ali comprova, né, os teus bens e os teus pertences. E aqui ele deixa muito claro a importância de quem nós somos. Então ele vai falar da primeira tentação, né?
Ou seja, a grande tentação de um falso ego, a grande tentação de uma falsa identidade. E a primeira tentação, ela está conectada com o quê? Com o desempenho. O que eu faço? O que você faz? O que você faz está conectado com o teu desempenho. E aí, lá em Mateus 4:3, a primeira tentação, o diabo vai a Jesus e fala: se tu és o filho de Deus, olha onde ele toca, gente. Ele toca na identidade para fazer com que Cristo manifeste. Se tu és o filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. E aí ele vai afirmar que aparentemente, Jesus não tinha feito nada até aquele momento. Quantos anos Jesus tinha? 30 anos. Gente, se um homem ou uma mulher hoje, até os 30 anos, não fizer nada, a gente vai chamar essa pessoa. Qual é o elogio que a gente vai dar para essa pessoa? Hum? Qual é o elogio que a gente dá para uma pessoa que até os 30 anos não fez nada? É isso aí, Ana. A Ana falou, a Ellen foi assim, delicada, né? Gentil. Por quê, gente? Com 30 anos nas costas, você não fez nada na tua vida ainda? Cara, acorda pra vida. Só que aqui ele poderia ser visto o quê? Como um fracassado. Que contribuição que ele tinha feito? Nenhuma. E aí vem as perguntas. Giovanni, acho que é o mais novinho aqui da turma, né? Jô, quantos anos você tá? 25? 23. 23. Ai, meu Deus do céu, olha. Pra gente aqui, né? Quase um bebê. 23. Você tem a idade da Bia, então. Você é de 99 ou é 2000? 2000. Ah, tá. É, a Bia é 99, faz. Já fez... Gente, ela já fez 24, meu Deus do céu. Aí, tá vendo? Ela já fez 24. Então, o Giovanni, eu tenho certeza, né? Ele já está formado, já está trabalhando, mas tenho certeza que ele já se sente cobrado de ter, de fazer, né? E aí já está vivendo aquela, vem daquela geração que aí já quer promoção, já quer crescer logo, já quer avançar na carreira. 23 anos. Aí as pessoas já perguntam: o que que você conseguiu? O que que você faz? O que que você faz? Você chega num lugar, amanhã nós vamos numa reunião de networking. Eu, Ellen, Ana. Primeira coisa que as pessoas perguntam quando a gente chega numa reunião de networking: o que que você faz? Vai você falar que você é dona de casa. Meu Deus. As pessoas vão te olhar torto assim. Nem te convido para ir para um lugar desse, ok? E a grande questão é que as pessoas só consideram como útil aquilo que nós fazemos no trabalho. E você precisa, para você ser considerado uma pessoa de sucesso, você precisa fazer muita coisa no trabalho, na família, na escola, na igreja, nos relacionamentos. Porque se tiver alguma área da tua vida aí que tá meia desengonçada, você já não é uma pessoa de sucesso, ok? Então, nós precisamos começar a refletir sobre isso. Porque Jesus, ele não se preocupou com a acusação de Satanás na mente dele. Ele não se preocupou com isso. Ele não se deixou levar por isso. A segunda tentação que o diabo vai tentar contra você é nas suas posses. É o que você tem. Aí você olha para sua conta bancária e você fala assim: meu Deus. Aí você olha para o seu imposto de renda e você fala: nossa, eu com a minha idade eu pensava que eu ia ter mais coisa, né? Eu pensava que eu teria mais bens, teria mais riqueza, teria um patrimônio maior, certo? Só que você precisa lembrar o seguinte, que a mesma coisa o diabo fez com Jesus.
E o diabo leva ele no alto da montanha e fala para ele o quê? Olhe ao seu redor para o que todo mundo tem. E naquele momento Jesus não tinha o quê? Nada. O que Jesus tinha, gente? Depois do batismo, ele é batizado por João Batista, vai 40 dias em jejum no deserto. O que Jesus tinha para chamar dele? Isso aqui é meu. Isso aqui está sobre a minha posse. Até aquele momento não tinha nada. E aqui, queridos, aqui eu vejo que é onde o diabo mais tem manipulado as pessoas, especialmente dentro da igreja. Especialmente dentro da igreja. O diabo manipula de forma o quê? Como ele coloca aqui, questões profundas, como o medo e a falta de segurança. Por quê? Porque a nossa mente grega acabou por colocar segurança nas coisas materiais. Então, se você tem algo, você tem segurança. Ah, eu tenho a minha casa. Se acontecer qualquer coisa, eu tenho minha casa. Isso se pegar fogo. E se vier um terremoto? Ah, mas o Brasil não tem terremoto. Tá bom, mas pode cair um avião em cima da tua casa. Esses dias eu tava vendo, meu Deus do céu, uma situação que aconteceu há uns anos atrás, um avião que caiu em cima. Eu falei, gente, as pessoas perderam tudo, 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 tudo. Tiveram que recomeçar do zero. E aí? O que você tem? Amanhã ou depois acontece igual um governo socialista. O Estado vai e toma sua casa, toma seu dinheiro. E aí? Aonde está a tua segurança? E esse é o grande problema, que nós desenvolvemos uma segurança nas coisas que nós temos, nas coisas materiais, naquilo que nós temos posse. E o diabo continua manipulando a sua cabeça, fazendo você acreditar que quanto mais você tiver, mais segurança você tem. Jesus morreu sem ter nada no nome dele, mas e o legado que ele deixou? É isso que você precisa entender. O legado ninguém rouba de você. O conhecimento ninguém rouba de você. Mas coisas materiais você pode perder facilmente. Na nossa cultura, o sucesso se mede o quê? Por produtos concretos. Então, entra de novo aquilo que eu falei para você. É o teu imposto de renda, é o teu contra-cheque. Como que você prova hoje que você tem um poder de compra? Ou você tem que apresentar teu contra-cheque, ou você tem que apresentar o teu extrato bancário, ou você tem que apresentar o teu imposto de renda. E isso dá para você, determina o poder que você tem. Ok? Aí você vai falar assim, nossa, Flávia, então eu não vou me importar com nada disso? Não é isso, queridos, não é que você não vai se importar. O que nós estamos trabalhando aqui é o quanto isso, ou o quanto você ainda está atrelando as coisas que você tem com a sua identidade. Esse é o ponto. Esse é o ponto. É o quanto você se sente feliz, realizado, ou você se considera uma pessoa de sucesso por aquilo que você tem. Quando, na verdade, nós deveríamos nos considerar pessoas de sucesso por quem nós somos. E ao menos as pessoas que estão aqui dentro dessa sala hoje deveriam se considerar pessoas de sucesso, que são filhas de Deus, são filhos de Deus. Então nós temos acesso ao Pai, coisa que muita gente lá fora não tem. Quando adultos, nos medimos por comparações. Eita! Fala assim, aqui o bicho pega. Hã? Aqui o bicho pega, gente. Tem gente acabando com a amizade por causa de comparação. Quem tem mais dinheiro, quem tem o corpo mais bonito, uma vida mais confortável. Se fulano tem um carro assim, um carro assado. Se ciclano tem uma casa assim, uma casa assada. Se o outro ganha assim ou ganha assado.
Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer expressar, tipo, uma percepção daquilo que leu? Ninguém, gente. Ninguém, tipo, se assustou, foi confrontado. Tá, vou ler a terceira aí, depois a gente vai falar outra coisa. Terceira tentação. Hum, isso aqui também pega. Hoje em dia, então, tá pegando mais ainda. Com os Instagram, YouTube, as redes sociais da vida. Popularidade. Eu sou o que os outros pensam. Ai, meu amado, minha amada, presta atenção. Se você ainda está se movendo na sua vida, preocupado com o que as pessoas pensam sobre você, isso é uma baita falha na tua identidade. Você tem que se preocupar apenas com o que Deus pensa a teu respeito. Nada mais. E tem muita gente que está dependente, depende da aprovação, depende da afirmação. Foi o que aconteceu com o pastor aqui, com o Peter. Por que que ele brigou com a mulher dele? Por que que ele deu aquele chilique todo com a mulher dele? Porque ele não estava preocupado com a esposa, ele não estava preocupado com as filhas. E olha só, gente, ele já vinha de um processo de transformação. Já tinha quase perdido a filha, que quase morreu na piscina. Vocês lembram disso? A filha já tinha quase morrido na piscina. A mulher já quase tinha separado dele. E ainda assim ele continuava o quê? Preocupado com o que as pessoas iam pensar. Então, o fato dele não deixar a esposa fazer o que queria fazer, não é porque ele estava preocupado com a esposa, ou preocupado com as filhas, ou preocupado com o casamento. Não, ele estava preocupado com o que os meus discípulos, o que as pessoas da igreja vão pensar se ela viajar e eu ficar sozinha todo esse tempo. Então, a opinião das pessoas importava muito mais do que a necessidade ali do casal. Exatamente, a imagem do casal perfeito. Aquela coisa intocável, certo? E aqui a gente tem a terceira tentação, que é quando o que o diabo propõe para Jesus? Que se ele o adorasse, todo o reino seria entregue para ele. E ali Jesus deixa claro quem ele era. Então, queridos, eu quero que agora você fale para mim. Para mim não, né? Para todo mundo aqui. O que para você pega mais hoje ainda? Seu desempenho, então quanto você se mede ou quanto você fica se questionando, né, pelo teu desempenho, por aquilo que você faz, né, pelo sucesso que você tem, pelas coisas que você tem, então pelo ter, a posse, ou pela questão da aceitação das pessoas. O que as pessoas pensam sobre você. Ai, se eu voltar atrás na minha palavra, o que que as pessoas vão pensar? Ai, a minha reputação. E se eu orar e a pessoa não for curada? E se eu falar tal coisa e tal coisa não acontecer? O que que para vocês pegam mais? Hum? Queria que vocês falassem. Para mim, essa última. Essa última. A questão da opinião das pessoas. É exatamente. Eu ainda sou um pouco. Eu preciso me desvincular mais em relação a isso. Mas eu Obrigada, já me Sérgio. conheço, mas eu já me conheço. Eu já sei que sou assim. Flávia, a minha reflexão foi, inclusive, em família, né? Porque
Eu lembro da avó, das tias, assim, falando muito, fulano tem dedo podre, né? Não sei se vocês já ouviram esse termo, né? Ai, tem dedo podre para namorar. Então, mas ele é muito bem sucedido no trabalho, então tá tudo bem. Aquela coisa de não ser mesmo um ser integral ou medir essa questão do desempenho, ou equalizar o desempenho sendo bem em uma área da vida e não focar no ser, né? E nessa conexão com Deus, aonde tudo vai fluir, você não precisa escolher. Então, eu lembrei muito dos meus antepassados pregando, de certa forma, isso me fez refletir muito essa questão, assim, foi muito bom esse capítulo. Show. Quem mais, gente? Flávia, eu percebo que nos três eu tenho bastante dificuldade, mas no último, em questão da opinião das pessoas, ainda é o que mais me trava, ainda é essa questão, o que que o outro vai pensar, apesar de saber que ninguém paga os meus boletos, os meus boletos são meus, ninguém me ajuda, então eu não deveria me preocupar com isso, mas é uma coisa ainda que me pega muito, mas eu acho que muito é a raiz do orgulho, né? Muito pega é por causa do orgulho, né? De querer parecer perfeita para o outro, sabendo que ninguém é perfeito, e eu também não sou, né? E tá tudo bem não parecer perfeita, né? Show. Então, é uma dificuldade ainda que tem me travado ainda e que eu quero vencer isso. Amém, Dri. Quero dizer que você vai vencer, porque eu, por muito tempo, gente, eu por muito tempo sofri muito com isso. Muito. Ai, o que que a pessoa vai pensar? Ai, o que que não sei o quê? Ai, não sei o quê. Hoje, gente, hoje, de verdade. Quando Deus manda falar, eu falo. Quando Deus manda eu ficar quieta, eu fico quieta. A Adri, esses tempos atrás, né? Uma pessoa, eu lembro até hoje, porque eu ri tanto com a Adri, que ela falou assim: eu quero poder fazer isso ainda. Naquelas caixinhas de pergunta do Instagram, não sei o quê, um dia eu tava aqui, daí eu já fui para Assis, uma pessoa que eu não sei quem é, eu até entrei para ver o perfil fake, além de tudo, perfil fake. Esses que fica fazendo só para te seguir mesmo. Pega e colocou assim: uai, não tá em Campinas? Aí eu peguei e falei assim, respondi, né? Eu falei, me fala quem que você é de verdade, que eu vou te mandar uns boletos aí pra você pagar pra mim, uai, já que você tá querendo cuidar da minha vida, paga os teus boletos também. Aí a Adri mandou, meu Deus, eu quero ter uma vez essa coisa. Eu falei, gente, né? Se a pessoa quer controlar você, no mínimo, ela precisa se responsabilizar por quem você é, né? Então, mas isso entra muito na identidade. Aquilo que o outro fala sobre você está muito conectado com a questão da identidade, de você saber quem você é em Deus. E nós precisamos cuidar, gente, sabe por quê? Isso eu discuto muito com a Tati. Vocês conhecem a Tati aqui, a Tati, que é a profeta. Isso eu discuto muito com ela. E com o apóstolo também. O Coraiola, ele também fala muito sobre isso. Nós temos uma cultura, e aí é uma cultura muito mais brasileira, porque se você vai, por exemplo, Estados Unidos, Europa, o pessoal não tem esse problema. Mas nós temos uma cultura de achar que nós falarmos sobre quem nós somos é orgulho ou é soberba. Entendeu? Então, se eu falo sobre o que eu sou bom, se eu exalto algo que eu fiz ou alguma coisa nesse sentido, as pessoas acham que, não, porque é soberba, já tá lá falando, mas eu tô falando das minhas conquistas, não tô. Então, nós precisamos cuidar com isso também. Daí a gente tem medo de parecer, aí entra um pouco, até o contrário do que a Adri falou, mas aí entra um pouco o medo de parecer orgulhoso. Nossa, mas se eu falar isso, a pessoa vai achar que eu sou orgulhosa. Se eu falar desse jeito, a pessoa vai achar que eu sou soberba. Vai, daí? Porque, na verdade, porque a outra pessoa tem um problema de identidade, a gente fica se diminuindo
para não causar um mal-estar na pessoa que tem uma identidade. Eu falo, quando eu falo assim, gente, eu sou filhinha de pai, não tem problema com isso. Mas quer dizer que Deus só tem uma filhinha de papai? Não, ele tem várias. Só que você precisa saber quem você é. Se você acha que você é a última da fila, sinto muito. Não sou eu que vou convencer você. Eu sei que eu tô lá, ó, por primeiro. Isso me impede de viver os meus desafios para com Deus? Isso me impede de viver as minhas provas? Claro que não. Mas isso só me fortalece, porque eu sei exatamente que as provas que eu estou vivendo, ou as provas que eu estou passando, é só para que eu possa amadurecer. Só que dependendo do ambiente que você fala isso, o que as pessoas vão falar? Ah, isso é orgulho, isso é soberba. Então você não pode ter medo de reconhecer quem você é em Deus, porque isto é identidade. Eu sempre falava isso com o João, porque assim, ó, isso, gente, por que que é importante você se conhecer e conhecer a sua história? Porque isso vai estar muito conectado com o seu passado. Isso vai estar muito conectado, por exemplo, com a sua relação com seus pais. Isso vai estar muito conectado com a forma como você foi gerado, gerada. Então, o João, ele fala, quando ele conta da história dele, né, e a mãe dele até tem lá até hoje, uma vez ele compartilhou, amor, você podia colocar no grupo da Companhia de Daniel isso, acho que uma vez você colocou só no IA2. Eu Tem tenho uma- que achar, Flávio, eu não faço ideia de onde esteja naquela cartinha de mas novo lá. deve ser da sua mãe, deve estar no WhatsApp, alguma coisa. A mãe do João, ela tem até hoje uma carta que ela escreveu para o pai do João, que na época ela dava aula em outra cidade, então ela passava a semana fora e ela vinha só final de semana, né, para casa. E uma carta que ela escreveu para o pai do João, contando que ela estava grávida e contando o quanto o João havia sido desejado. Então, ele foi Não, não, calma gerado. aí, calma aí. Ela falou pro meu pai que eu era um presente para ela, entendeu? Eis aqui o seu presente, o filho que você tanto queria. Então, assim, desculpem aí quem não tem isso, mas eu tenho uma carta da minha mãe dizendo pro meu pai que eu era um presente. Então, assim, eu vim em um ambiente de muito amor e de muito desejo. Meus pais me desejaram muito, entendeu? Então, essa identidade tá em mim desde a minha concepção, entendeu? Então, eu vim através de um desejo do meu pai e de minha mãe, de eu nascer, entendeu? Óbvio que também tem uma parte do medo, né? Eu venho depois de uma gestação que nasceu um filho com síndrome de Down. Minha mãe tinha síndrome de Down, meu pai, né? Meu irmão mais velho tinha síndrome de Down e minha mãe tinha esse medo de que na outra gestação viesse um com síndrome de Down também, entendeu? Eu não tenho, tá, gente? Mas, era o medo que minha mãe tinha. Mas então eu vim nesse ambiente de muito desejo, de muito, deles realmente querer muito, muito amor, entendeu? Então, por exemplo, o João, eu vejo muito claro, o João, ele nunca teve uma questão de problema de identidade com Deus. Nunca teve. E eu ainda falava, ai, você não me convencido de algumas coisas. Ah, mas por quê? Porque ele teve esse reforço muito forte em família, né? Com o pai, com a mãe. Eu também, eu vejo que eu tenho uma facilidade de acesso maior, por quê? Por conta também, né? Eu fui desejada, meu parto foi um parto super tranquilo, minha mãe conta, ah, foi igual um sabonete, sabe aquela coisa? Né? Não teve sofrimento. Mas, por exemplo, eu vejo a diferença entre as minhas duas filhas. A Bia, ela foi gerada fora do casamento. Depois eu e o João, nós nos casamos antes dela nascer, mas ela foi gerada fora do casamento. Então foi uma gravidez inesperada. Aí foi aquele susto, aquela coisa inicial. Nossa, meu Deus, e agora? Como que vai ser? Como que não vai ser? Eu não era casada ainda com o João. E aí todo aquele processo. Então, ela já tem uma questão que é diferente, por exemplo, da Mel. A Mel também. A Mel é igual o João, eu falo, ela é convencida. Por quê? Porque também veio nesse ambiente do quê? Ela sempre fala, mãe, eu sei, eu sei. E aí ela ainda conta. A Thaís, ela. Acho que só a Thaís que estava aqui naquela imersão que a gente fez da piscina. Lembra da Thaís? A Mirella também?
Então, a gente fez uma imersão do Vida Inabalável, que a gente tem uma dinâmica que a gente faz, é um rebirthing que a gente faz dentro da piscina. É uma experiência, assim, extraordinária, né? Extraordinária. E aí a Mel que ficou na piscina segurando a Thaís, né? Se fazendo a piscina quentinha, é uma delícia. Aí depois, a Ana Luísa também estava, a Ana também estava. E aí depois você tem que trocar, né? Só que nesse processo da troca, a Thaís tinha se cansado muito, porque a Thaís teve um parto desafiador e tudo mais, ali a gente vê esse processo muito claro. E aí eu perguntei para Mel, eu falei, Mel, você quer fazer? Ela falou, mãe, não precisa. Eu sei, você me conta, eu sei que meu parto foi super tranquilo, eu sei que eu fui desejada, eu sei que não sei o quê. Então, quer dizer, tem uma identidade que foi o quê? Foi sendo reforçada. Então, você precisa olhar isso também. Que talvez hoje a luta que você trava com relação à tua identidade, de você ter uma necessidade de conquista, ou uma necessidade de aprovação, ou uma necessidade de ter as coisas, de ter que conquistar, é porque você cresceu em um ambiente onde isso foi muito forçado para você. Ou porque você teve que lutar para viver, ou você teve que lutar para vir para esse mundo. Então, pessoas que tiveram parto difícil, parto de fórceps, ou uma gravidez onde a mãe passou muitos problemas, né? Uma infância desafiadora. Às vezes, os nossos pais, queridos, eu não estou aqui para apontar o erro dos nossos pais, mas quer ver uma coisa que é terrível o pai e a mãe fazer, e eu sei que muitas vezes eles fizeram isso sem a intenção, mas a história da comparação de um irmão com o outro. Ah, o irmão que é inteligente, o outro é bonito. O irmão que é inteligente, o outro é bagunceiro. O irmão que é loiro, o outro é moreno. O irmão que tem a boca grande, o outro tem a boca pequena. O irmão que é alto, o outro é baixo. Gente, essas comparações, elas detonam a identidade de uma criança. Porque ela olha para aquilo e fala, nossa, então meu irmão que é mais magro é mais bonito do que eu, é melhor do que eu, ou meu irmão que é mais inteligente é mais amado pelos meus pais do que eu, ou o irmão que é bagunceiro e o outro é certinho. Vocês percebem? E isso vai afetar onde? A nossa identidade. Ah, a Célia tem irmã gêmea. Você sabia que você era gêmea? E vocês devem ser gêmeas assim, né? Nós somos bem diferentes, mas teve muita comparação. Muita, muita, muita. Escola, em casa, família. Para eles era normal, né? Mas para nós, tanto que eu tive que fazer muita terapia. Hoje, graças a Deus, já estou bem resolvida. Mas vocês entendem, gente? Por quê? Porque os nossos pais são aqueles que mais imprimem identidade. E aqui eu quero fazer um parênteses bem importante. A identidade, queridos, ela é reforçada pelo homem. Então, homens, vocês que já são pais ou que pretendem se tornar pais, a identidade, ela não é reforçada pela mãe. A mãe cuida, mas quem imprime a identidade no filho, na filha, é o homem. Então, a tua presença é muito importante. Aquilo que você fala para o teu filho, aquilo que você fala para a tua filha é muito forte. É como se fosse uma tatuagem. Ah, Flávia, agora eu sou adulto, não tive essa expressão do meu pai. Como eu vou fazer? Aí você vai recorrer a Deus. E aí você vai recorrer a isso aqui, ó. Que a palavra de Deus fala quem você é. A palavra de Deus diz quem você é. E aí você precisa se conectar com Deus, porque Deus vai expressar a identidade de quem você é nele. Amém? Agora nós temos os exercícios. Essa é a primeira parte que eu queria fazer com vocês, e aí depois eu vou separar vocês um pouquinho, tá bom? Lá na página 17, ele vai falar muito de novo, né? Ele vai trazer a questão das emoções e tudo mais. Ah lá, o Rafael falando, ó, quantas vezes eu ouvi que só fazia coisa errada. Então, aí agora, como adulto, fica difícil a gente acreditar que a gente faz certo, não é? Que aí dá a impressão que tudo que a gente faz é errado.
E principalmente se a gente faz alguma coisa que não dá certo. Entende? Então aí, Rafael, precisa trabalhar o quê? Precisa trabalhar essa tua identidade em Deus. Em Deus. Por quê? Porque se a gente fica, senão a gente cria uma dependência do outro. Então, Flávia, não sei se estão me ouvindo direito aí. Sim, sim. Tô dentro da produção da pizzaria aqui. Tô até engasgado um pouco aqui porque somos 2 primos em 7 primas, né? Então, meu primo é mais velho que eu. Então, sempre eu tive que ser o certinho para ser aceito. E eu sempre ouvia: você tem que ser igual ao seu primo, você tem que fazer as coisas certas, você não pode errar. E eu, e eu sempre muito extrovertido e muito bagunceiro, com muita energia, né? Eu tinha que mostrar que eu sabia fazer, eu tinha que mostrar que eu sabia o que eu estava fazendo, e eu não podia ter o direito de errar. E isso, eu não consegui ler o capítulo 4, eu fiz os exercícios essa semana, a demanda estava muito grande aqui, e eu não li. Mas só para você ter noção, Flávia, o quanto está me incomodando eu participar da aula sem ter lido o capítulo 4, porque eu estou errado, né? E o quanto que isso, para mim, é vergonhoso, se torna vergonhoso porque eu estou errado, né? Isso, até para falar, até para falar, me tira um pouco da minha zona de conforto. Eu estou trêmulo, eu estou conseguindo falar, mas eu estou trêmulo aqui, não sei se dá para ver, eu estou trêmulo. E o quanto que eu, eu isso me trouxe uma coisa muito forte. Tem muitos anos que eu falo que só Deus me para. Só Deus me para. Eu já trabalhei quebrado, machucado, doente. Eu já trabalhei passando mal. E assim, eu ouvia muito do meu pai: se você não está internado, você pode ir para a escola. E não existe justificativa para o erro. E isso, assim, hoje, com todo o estudo que eu tenho, com a busca que eu fiz, né? Isso reverbera, mesmo assim, reverbera muito dentro de mim. Deixa eu parar por aqui. Claro, com certeza, com certeza. Obrigada, Obrigado. Rafa. Obrigada por você compartilhar isso. Eu acho que isso é fundamental porque a gente vê duas questões aí, né? Tanto a questão da necessidade da autoaceitação, mas também entra aquilo que eu falei da questão do desempenho. Então, nós somos medidos por aquilo que nós fazemos. E, de novo, gente, nós não estamos aqui para apontar o dedo para os nossos pais, mas a gente precisa ter essa compreensão. Porque até mesmo o nosso processo de perdão aos nossos pais, ele precisa acontecer. A gente entender que eles deram aquilo que eles entendiam que era o melhor, mas que isso causou em nós marcas e que por mais que a gente trabalhe até hoje essa questão do autoconhecimento, do desenvolvimento, a gente vai melhorando, né? A gente vai ampliando. Mas às vezes ainda vem aquela vozinha lá do pai, da mãe, ou uma situação que a gente teoricamente viveu e que você fala, cara, vivi isso, meu Deus, olha o que aconteceu comigo. Por isso que nós precisamos continuar nesse processo de evolução. Porque isso é o que vai fazer com que a gente se aproxime cada vez mais da identidade que Deus fala sobre quem nós somos. E nós somos filhos, queridos. Nós somos filhos. Como filhos, nós não precisamos fazer nada. Só que nós fazemos por quê? Porque nós entendemos que isso faz parte do nosso chamado.
Mas Deus, ele não vai medir na balança o que você fez. Não é isso. É sobre quem você é nele. É sobre o que você representa. Deus, ele não estava... Jesus, quando a gente olha, ele não estava preocupado com o desempenho. Jesus, gente, vamos lá, vamos analisar. Jesus curou todas as pessoas que passaram por ele? Não. Jesus resolveu o problema do mundo? Não. E ele não estava preocupado em resolver o problema do mundo. Ele estava preocupado em cumprir a vontade de Deus. E às vezes a gente entra em batalhas que nem são nossas. Por quê? Para a gente, de alguma forma, buscar aceitação. Que daí parece que, se a gente fizer algum favor, ajudar as pessoas, daí a gente vai ser mais bem reconhecido ou recompensado. Tá? Dentro das emoções, gente, ali a partir da página 17, eu quero que vocês façam essa reflexão aqui, a gente vai fazer juntos, e aí eu queria que vocês compartilhassem. Eu sei que para o Rafael foi muito difícil, mas a partir do momento, gente, que a gente coloca para fora, que a gente se expõe, aquilo deixa. É como se que as nossas emoções elas ficam veladas. É como se o diabo ficasse na nossa cabeça. A gente não pode compartilhar aquilo porque o que as pessoas vão pensar de nós. Mas a gente ganha força quando a gente põe as coisas para fora, ok? E aqui a gente está num ambiente de permissão para isso, tá? Então, olha só. Dentro das emoções, eu queria que vocês respondessem aí, se vocês conseguirem falar de forma objetiva, vai ser muito bom. O que deixa vocês irritados, gente? Irritado, zangado, irado. Abre o áudio aí e fala. Quem não quiser abrir o áudio e falar, coloca no chat, pelo menos. O que deixa você irritado, zangado? Injustiça. Injustiça. Essa injustiça tem muita gente que fica. Morde as costas. Mentira me deixa muito irritada. Mentira. Injustiça também. Eu pus atraso. Isso me irrita muito, de qualquer natureza de atraso. Ou eu atrasando, ou alguém atrasando comigo. Tá. O que mais? Hipocrisia. Querer impor as vontades, não as minhas. Cruzar limites. Injustiça. Falta de integridade também é algo que me machuca, assim, me fere, além de me indignar, né? Injustiça. Gente, tudo me deixa irritada. O calor me deixa irritada. Muito irritada. Injustiça, o que mais? Mais alguém? Depende do momento. Bem isso, depende da hora, eu fico irritada. Falta de respeito, mentira, panza, o que deixa você irritado? O pessoal tá muito sério, só tem motivos profundos. Eu ia falar que tem É? coisa que me irrita, mas que me tira do sério demais. Assim, por exemplo, porta batendo. Bateu a porta, pronto. Eu já viro um monstrinho, fico maluco. Outra coisa, tô andando com o carro, passo em cima do buraco, algum buraco que eu não vi na rua. Fico louco da vida, mas louco. Saiu da casinha. Ô, Barulho Juliano, dentro do carro. o negócio desse aí, quando você passa no buraco, às vezes eu falo para a Fábio, ó, fizemos 1000 pontos. Boa, boa. Só para não ficar irritado. Não adianta, já bateu, vai brigar por quê, né? Barulhinho dentro do carro. Isso também irrita o Cobal. Gente, uma coisa que me irrita profundamente, e isso me irrita, é igual passar no buraco com panza, é alguém tentar, tipo, colocar limite em mim. Ah, você não pode fazer tal coisa. Hã? Ou, melhor você não fazer isso. Gente, quando a pessoa vem com aquele falso cuidado, sabe aquela coisa assim, eu acho melhor você não fazer isso. Hã?
Você acha melhor eu não fazer? Como assim? Isso aí para mim é uma coisa que me tira a sanidade, entendeu? Me tira a sanidade. O que que faz você ficar triste? Ai, ô João, você nem falou o que que deixa você irritado, Cobal? Vamos ver se ele fala. Vai dar tempo? Não vai até meia-noite aqui. Vendo coisas que eu fico irritado. Ai, ai, olha, eu fico irritado com injustiça. A parte de injustiça, me sentir injustado. Qualquer situação que eu sinta que haja uma injustiça a mim ou alguém que seja próximo a mim, me tira o sério. Me tira realmente, às vezes me tira o chão. E aí me irrita mesmo, né? E me irrita profundamente, entendeu? Então, me sentir injustiçado ou sentir que há uma injustiça de algo que eu estou envolvido, isso é terrível para mim. Gente, a Mirella, ela vivenciou aqui a experiência do casal, né? Tem duas coisas. Tem uma coisa que deixa o João muito irritado, e eu já sei disso, então eu procuro evitar fazer. E tem uma coisa que deixa nós dois irritados em comum. Então, uma coisa que eu sei que deixa o João muito irritado é quando ele tem que parar de fazer uma coisa, ser interrompido. Meu Deus, ele tá aqui fazendo as coisas. Amor, vamos fazer tal coisa? E eu assim, vamos fazer tal coisa, eu quero que a pessoa levanta na hora, vem comigo, entendeu? E meu Deus do céu. Quando ele tá de boa, daí ele até vai, mas quando ele precisa, sabe aquela coisa de ser obrigado? Meu Deus, eu sei que isso irrita. E aí uma coisa que irrita nós dois. Nós somos muito, eu e o João, nós somos muito obstinados nas coisas, né? Nosso perfil, a gente tem coisas que nós somos muito parecidos. Então, por exemplo, se eu falar assim, coloca isso assim, eu quero que coloque assim. E ele quer que coloque assim. E aí a gente começa nessa luta, a gente colocando os relógios lá na companhia de Daniel, gente. Quem não veio ainda não sabe, mas nós temos uma parede agora extremamente profética lá na companhia de Daniel. E a Mirella foi com a gente para ajudar. Eu falei, amor, vamos colocar assim. Ele vai, ele faz o contrário do que eu falei. E aí, se ele fala alguma coisa, aí já vira. E isso, mulheres e homens, se isso acontece na sua casa, você precisa se privar disso. Porque antes eu e o Jô, a gente brigava, mas brigava mesmo por conta dessas coisas. Hoje a gente já consegue perceber quando um ou o outro começa a ficar mais irritado. E aí é onde a gente começa a dar os passos para trás, entendeu? Então, eu acho que ele já contou, não sei se foi aqui que ele contou uma vez, mas o quadro gigantesco do quebra-cabeça, ele começou a querer colocar de um jeito, e eu falei, pensei comigo, não vai dar certo, e ele insistindo, ele não sei o quê. Sabe o que que eu fiz? Então, amor, eu vou chamar a Fabi para te ajudar, porque eu preciso sair para fazer um negócio, tá bom? E ó, literalmente dei um vazei, porque eu sabia que ali ia virar discussão, ali nós íamos brigar. Então, nós também precisamos reconhecer esse ponto dos sentimentos, queridos. Quando nós convivemos entre casal, com os nossos filhos, a gente precisa começar a perceber o que também irrita o outro, para a gente não acrescentar no sentimento do outro, mas para a gente poder colaborar com o outro para que o outro também consiga dominar melhor seus sentimentos, ok? O que deixa vocês tristes? Lembrando que a tristeza pode ser ansiedade, né? Lembrando que a tristeza pode. Deixa eu pegar aqui o da tristeza. Tristeza. Sofrimento, não é ansiedade, não. Tristeza. Sofrimento, mimiseira, que é autocomiseração, desespero, solidão, depressão. Povo que fica triste e vai para a caverna, gente. Quem que vai para a caverna? O que leva você para a caverna? Igual Elias. Ninguém fica triste? Rafael falou, falhar. O que mais?
que mais? Gente, quando eu tenho um contrato para assinar e não assino. Gente, isso me dá uma tristeza, porque eu já estava fazendo todos os meus planejamentos lá com o que eu ia receber, e aí a pessoa volta para trás. Meu Deus do céu. Aí é um misto da raiva e tristeza. Falta de coragem, quando eu recebo vídeos tristes e não estava esperando. Bom, isso aí você já perdeu ontem, né? Janela da alma, já fecha a janela da alma aí. Traição me leva para a caverna. Falta de coragem, notícia ruim. Eu também, Lu, fico triste quando eu fico sem cliente. Meu Deus! Ai, quando eu. Ai, você está sendo limitado nas coisas. Isso me dá tristeza. Ai, quero comprar tal coisa, mas aí não posso. Isso me dá tristeza. Morte de gente nova. Gente, eu nem me. Isso nem. Eu nem fico sabendo, Ana, dessas coisas. Gente, essas guerras eu não luto, não. Dri, o que que deixa você triste, Dri? Não ver resultado. Eu fazer e não ver resultado. Isso me deixa extremamente triste. É Isso. muito ruim. O Giovanni colocou aqui, isso também. Não atingir expectativas. Quando me sinto limitada, falta de recurso, poder de decisão, possibilidade de fazer algo. Falta de dinheiro, não poder pedir uma pizza. Ai, pede pro Rafa. Ei, Rafa, você tinha que aqui, Rafa, aí, tá vendo? Meu Deus, do que para essa pizza vir lá de Cachoeiro para cá, vai demorar demais. A Fabi Seabra, quando minha filha me pede algo em um momento que eu não consigo proporcionar. Perfeito. Gente, a gente precisa saber o que nos deixa triste para que a gente possa saber lidar com isso. Do que você tem medo? Aí o medo, sim, está conectado com ansiedade, horror, terror, apreensão. O que você tem medo? A Cris, medo de acidente. Gente, que tá a Medo Elaine, de não mas dar certo. tá a Elaine, daí o pessoal fica doido, né? Onde que é Cris? É porque é Elaine e Cristina, daí eu só consigo chamar ela de Cris. Medo de acidente. De atrasar contas importantes. Medo do quê, Dri? De não dar certo. De não dar certo. João, do que você tem medo? De assalto, de planejamento. Eu tô esperando até hoje seu planejamento ainda, falando nisso. De morrer e não ver a minha filha viver coisas incríveis, a Ana colocou. A Cris Pereira tem medo de assalto. O que você tem medo, Thaís? Thaís nem tá falando hoje, vou fazer falar. Medo, gente, acho que eu sou medo pessoa. É tanto medo que não consigo nem escolher qual é o medo, qual é a prioridade dos medos. Ela tem medo de que as pessoas mexam no pé dela. Ah, é. Não, ó, já suou aqui. Já deu ruim aqui. Tenho pavor que mexe no meu pé. Nossa, só de falar já me dá um frio na barriga e me dá um gelo nos pés. Acho que esse é o pior medo, sabia? Os outros até encaram, mas esse é difícil. Ela tem o pé muito sensível, é só correr descalço no cascalho, ela já para com esse negócio aí. Nossa, então, e como que você faz para fazer a unha? Daí ninguém pode pegar no seu pé? Gente, a menina tem que segurar só nas unhas, assim, ó. Eu só Ah, faço as unhas dos sei. pés em ocasiões bem especiais, sério. Caso Nossa, eu contrário, eu não amo uma faço. massagem no meu pé. Eu também amo que mexe no meu pé. Cobaldo, o que você tem medo? Ai, Flávio, não sei, porque o medo para mim não é algo não é um sentimento que me pega. Eu procuro muito olhar para como eu posso superar o medo. Então, quando o medo vem, na minha mente, eu tento superar o medo. Eu já tive receio de não ter dinheiro para pagar as contas, mas faço o quê? A gente vai para frente. Mas o maior medo que eu tenho é que a Flávia fique viúva, entendeu? Então, ou seja, de morrer antes dela.
Então, o meu medo é que ela morra. Esse eu não quero mesmo, entendeu? Eu quero que ela, nosso desejo é morrer juntos, entendeu? Então, infelizmente, ela vai morrer menos, ela vai viver menos tempo na Terra do que eu, porque a gente tem 5 anos de diferença. Então, vamos morrer no mesmo dia, ela vai viver 5 anos a menos nessa existência, entendeu? Eu Eu vou, quis que o João fala. Oi, desculpa, Dani, pode falar. não, eu ia compartilhar, né? Que o medo, eu sou eu sei que o medo é bom porque impulsiona a coragem, mas eu estou em recuperação e o medo, eu estou muito feliz com esse meu, que eu sempre fui muito baseada no medo, né? E o meu medo aqui é o que eu tenho vivido. Eu já tive medo, eu que passei por algumas situações de saúde quando eu era mais nova. Quando eu ia fazer, tipo, para vocês terem uma noção, quando eu ia fazer o óculos, fazer o exame eu ficava com medo do diagnóstico naquele ali, eu ficava nervosa. Meu Deus do céu, é só o óculos. Mas assim, isso eu tenho trabalhado muito, porque daí é, quando acontecem essas situações, eu mudei, eu ressignifiquei isso, eu digo assim, graças a Deus que tem os exames que nos permitem fazer, e eu vou lá e faço. Mas não, muitas vezes eu fiquei muito ansiosa, muito com medo, assim, do diagnóstico, né? Então eu vou com medo, mas vou. Mas estou... Não É, paralisa, não te paralisa mais. é, Gente, eu cresci num ambiente onde o medo, ele foi meio que trabalhado como uma forma de evitar que a gente passasse por situações de risco, inclusive, né? Eu cresci, até os 7 anos de idade, eu cresci numa fazenda. Então, nós éramos muito largados, a gente era muito solto. E eu vejo que, de alguma forma, o pessoal que mora em fazenda, essas coisas, eles colocam uns medo na gente, muito louco, entendeu? Então, eu cresci naquele ambiente que a gente tinha que ter medo. Medo do bicho, medo da onça, medo do homem de saco, medo disso, medo daquilo. E eu cresci muito envolvida nesse ambiente de medo. E eu falo que o poder do autoconhecimento, ele te coloca numa situação de protagonismo mesmo, né? Porque hoje eu vejo que o medo não me paralisa mais. Então, por exemplo, aos 7 anos de idade, eu passei por uma situação da morte do meu avô, onde, né, ele foi enterrado num cemitério muito pequenininho da cidade dele, e os coveiros não prepararam adequadamente lá a sepultura, e eu com 7 anos de idade vi eles removendo o caixão do meu tio, que havia morrido muitos anos antes, eu nem tinha conhecido, e saiu toda ossada. Então, imagina uma criança de 7 anos ver toda ossada, né, de uma pessoa que eu sabia que era meu tio. Então, eu tinha muito medo da morte, eu tinha muito medo do escuro, eu cresci nesse ambiente. E quando adulta, eu desenvolvi alguns medos. Então, eu tinha medo da morte, eu tinha medo de morrer, eu tinha medo, por exemplo, que o João morresse, que as meninas morressem. Só que isso, eu fui trabalhando muito quando eu entendi um ponto. Por isso que eu quero compartilhar com vocês, principalmente quem tem muito medo. Quando eu entendi que o medo estava conectado a uma necessidade de controle. Porque o medo vem quando você não tem controle sobre uma situação. E aí eu vivi algumas situações, né, na minha vida, início ali da vida adulta, eu fui assaltada à mão armada, né? Eu fui abusada quando criança. Depois ainda nós sofremos um acidente, eu, o João e a Bia, onde houve ali, né, o nosso carro capotou e não, aí é assim, o zoom, capotou, então vai para baixo, né? Então, nosso carro capotou e deu perca total no carro, e ali eu tive muito medo, e eu estava dirigindo, então ali eu tive muito medo, não de morrer, mas o meu medo maior era que o João ou a Bia morresse. Ela tinha 8 meses quando nós sofremos esse acidente. Então, isso fez com que eu ficasse aprisionada em algumas raízes de medo, mas depois trabalhando essa questão do controle, entendendo que eu não estou no controle, gente. Nós não estamos. O único lugar que eu estou no controle é das minhas emoções. Então, isso realmente fez com que eu trabalhasse a superação desse sentimento, tá? Outra coisa,
Olha para a tua vida hoje. Hoje mesmo. Hoje, essa semana, esse último mês. O que está trazendo prazer, deleite ou contentamento para você nesse momento? Quem não quiser falar, escreve no chat. Sarina, Panza, Ana, Cris, Mirela, Márcio. O que hoje você olha para a tua vida e está trazendo contentamento para você? O João me lembrou aqui, né? Eu fiquei 7 anos sem dirigir na estrada. 7 anos. Às vezes eu ia dirigir, meu Deus, me dava um pânico. Fiquei 7 anos. Eu não parei de dirigir, dirigia na cidade, mas fiquei 7 anos sem dirigir na estrada. Sirlene, a questão do contentamento, né? A minha transformação espiritual e meu relacionamento com Deus. Amém. A Ana colocou levar a Elô na faculdade. A Fabi Seabra ter voltado à academia, estar vendo o resultado. Cris, conhecimento, ouvir a palavra, relacionamento com Deus. Que mais? Quem mais, gente? Vocês não estão tendo prazer de nada na vida? Mirela, processos em Deus e minha família. A Sari, do Panza, isso, né? Vender, vender, vender. Muito bom. Ué, mas é. Eu adoro fazer networking. Gente, eu tô vivendo um momento de bastante deleite. Relacionamento com Deus, minha família, amigos, a busca do conhecimento tem me deixado muito feliz. Eu tô vendo um processo de resgate de algumas coisas na minha vida e isso está sendo muito bom para mim, muito bom. Ver que coisas que eu havia deixado para trás, sabe? Situações que eu havia deixado para trás, caramba, né? Isso está sendo muito positivo. Quando chega em casa, passa. Eu também, gente, eu adoro minha casa. Como é bom a gente estar em casa. Se você não respondeu, eu espero que seja por preguiça. Se você não respondeu porque você não consegue ver nada de deleite na sua vida hoje, você precisa ir urgente para o Senhor. Porque, gente, a nossa vida precisa ser uma vida de delícias. A nossa vida precisa ser uma vida de deleite, e mesmo no meio da guerra. Eu, João, com todos os processos que nós passamos, tinha dia que a gente falava assim, vamos tomar um vinho? Mas vamos tomar um vinho para comemorar o quê? Não temos nada para comemorar. Tem a vida para comemorar que tá bom demais. Então, pelo menos a gente toma um vinho que a gente fica alegre. Entendeu? Então a gente tomava um vinho. Por quê? Porque para mim o estar com o João já é um deleite. Poder estar na minha casa, sentar no sofá, ou sentar ali, né, na mesa ali e abrir um vinho e conversar. Pronto, para mim já era um já era um momento de deleite, tá? O momento de ter ido atender em uma sala toda organizada. Ai, que delícia, Lu. Isso para nós também é um deleite, nosso espaço lá na Companhia de Daniel, né? Deus estar nos proporcionando isso. Ok. Que mais? Aí quem você ama, isso aqui eu nem vou perguntar, isso aí fica a teu critério. Aqui nós temos mais o que te surpreende e o que te decepciona. O que te surpreende? E aí pode ser surpresa positiva ou negativa, né? Porque a surpresa tem os dois lados. Você pode ter uma surpresa positiva ou uma surpresa negativa. O que te surpreende? Milagres. Quando penso em algo e plim, acontece logo em seguida. Nada grave, ainda bem. Gente, é muito bom isso, né? Cuidado de Deus nos detalhes. Muito bom. E que é importante você refletir sobre isso, a forma como Deus tem falado comigo. Oi, professor, pode falar.
Pode abrir seu áudio. Estão me ouvindo? Agora sim. Boa noite. Boa noite. Vou tentar ser bem breve. Primeiro, me surpreende eu estar num momento tão difícil na minha vida, que foi a perda da minha mãe no final do mês passado. Apesar de eu ter idade, de ter recebido a graça, de ter convivido com a minha mãe por muitos anos, né? O nosso preparo para o momento que ela deixaria de estar conosco me surpreendeu muito, porque eu não poderia imaginar o quão preparado eu estava, com o sentimento de missão cumprida, com o sentimento de que ela, uma serva de Deus, a minha mãe era uma professora de filosofia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e era uma diaconisa da igreja, da primeira igreja batista em Resende, no Estado do Rio de Janeiro. E os anos de convivência com ela me deu um preparo para o momento que ela foi estar com Jesus, no momento que ela foi recolhida por Deus, que eu fiquei muito surpreso. Talvez até pela minha idade, eu completei 62 anos, Uau. e ela 92, eu fiquei muito surpreso, Flávia, João e todos, né? Porque eu nunca imaginei que eu tivesse tanta certeza do bem-estar espiritual que ela se encontra e do quanto isso nos beneficiou. Nos beneficiou para quê? Para enfrentar os momentos difíceis que nós estamos passando, não somente pela ausência dela, mas eu tinha que manter um número de cuidadores dentro de casa, agora eu tenho que fazer acertos trabalhistas, né, com todos eles, mas eu fiquei surpreso com a quantidade de amor que eu recebi deles e a boa vontade para me acolherem nesse momento de luta. Flávia também foi muito generosa comigo quando eu escrevi sobre o falecimento da senhora minha mãe, e eu queria aproveitar, deixar um recado ao me permitir, que eles permitem também. Eu passei um momento, Rafael, sem condições de frequentar esse grupo, por tantas coisas que eu tinha que resolver. Eu hoje estou na cidade de Lorena, no meu trabalho, no interior do estado de São Paulo, dentro de uma floresta, e foi o momento que Deus preparou para que eu pudesse estar com o grupo novamente. Quero que você saiba, Rafael, onde estudar, mas eu tive o principal, que foi o desejo, a vontade e a coragem de clicar no link dessa reunião e poder aqui receber bênçãos, receber amor, ouvir experiências de vida. E você, querido irmão Rafael, não se sinta no erro. Eu não sou pastor, eu não sou instrutor, eu sou um professor. Mas o fato, Rafael, de você estar aqui significa que o seu caminho aberto, significa o seu desejo de estar em comunhão. E não há erro, não pode haver
quando a gente tem uma dificuldade, para estar em comunhão. Eu fiquei muito sensível com a sua fala, Rafael, e aqui, de todos os sentimentos aqui que a Flávia nos apresentou para a nossa reflexão, preso, de saber que ver a passagem do livro, capítulo conhecem que tudo correrá para o bem daqueles com a Deus, é para não termos nem medo, mesmo sem de se valer de um momento tão valioso como esse de hoje e transcodificar isso ao que está acontecendo e no Professor, país. Agradeço a da Flávia João por trabalho maravilhoso. oi, professor, depois se o senhor Oi? puder. Oi, depois se o senhor Alguém puder. falou professor. Fui eu. Depois, se o senhor puder escrever, eu acho que foi o texto lá de Romanos, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Porque a sua internet deu uma travada e aí cortou um pouquinho. Então, depois eu escrevo minha gratidão, meu voto de bênção profunda para todos, dentro de qualquer necessidade e Amém. dentro também dos nossos sentimentos, né? De vantagens, de lucros, né? De perdas, porque precisamos manter essa aliança com Deus através desse grupo maravilhoso. Um beijo para todos, um voto especial de bênção para todos vocês. Obrigado, Flávia. Amém, professor. Obrigada. Obrigada pela colaboração. Gente, eu quero dividir ainda vocês para a gente poder fazer o nosso fechamento, tá bom? A gente sabe a importância dessa reflexão. E aí eu quero convidar vocês para que em grupo, eu estou dividindo vocês de 3 em 3. Em grupo, lá na página 20 e 21 do caderno de exercícios, eu quero que vocês discutam entre vocês o exercício 1 e o exercício 2. O 1 está na página 20 e o 2 está na página 21. São 2 questionamentos para que vocês possam realmente refletir e entender como que vocês podem evoluir nesse processo da questão dos nossos sentimentos, tá bom? Vou dar 10 minutinhos para vocês, para que a gente possa ainda fechar dentro do nosso horário, tá bom? Então, 10 minutinhos para vocês compartilharem que forças ou pressões das pessoas ou situações fazem com que você retroceda, tá? E o segundo é a questão de nós trabalharmos a nossa verdadeira identidade versus a falsa identidade, tá bom? Então, 10 minutinhos a gente está de volta. Ok. Rodrigo, Dri, você tá aí? Oi, Flavinha. Oi, Evelyn! É você que tá nesse iPhone 11 aí, que eu nem sabia? Eu toda hora tenho que mudar esse nome, eu esqueci. Que saudade! Como é que você tá? Bem, graças a Deus, eu tava meio sumida, eu tava viajando. Eu dei um pulinho Ah. rápido no Brasil. Cheguei essa Ai, não volta. acredito. Como assim você veio aqui? Eu tenho certeza que você veio aqui perto. Eu fui em Santos. Não acredito. Por que que você não avisou? Ai, foi tão corrido. E eu fui rápido, fui assim, fui só uma semana. Coincidiu do meu irmão tá aí no Brasil com a minha irmã. Aí eu falei, eu nunca vejo os dois ao mesmo tempo, né? Nem Aí fui falo. rapidinho, aí eu tava, foi o quê? Dia 20? Eu fiquei até dia 27 aí em Santos. Gente, a Kathleen mora nos Estados Unidos, a gente se conhece desde 2015. Yes. Uma pessoa extraordinária. Quem estiver com a gente em Israel vai conhecer ela também, que ela vai com a gente para Israel. Ai, tomara que dê certo. Nem fale. Ai, que bom. Vamos ver se a gente marca um café para a gente conversar. Vamos marcar. Quando é que você vem pra Colocar. Terrinha?
do tio Sam? Ai, não sei. Sem previsões por enquanto. Me avisa quando tiver alguma previsão. Pode deixar, pode deixar. Beijo. Beijo. E aí, gente, como foi? Hoje foi mais rápido, né? Não? Deu para falar? Ah, então tá ótimo. Vocês são pessoas muito objetivas. Isso é muito bom. Eu caí no grupo perfeito, né? Por quê? O que- Com Porque quem que são você tava? duas pessoas, porque são duas pessoas que falaram coisas para mim que me estão digerindo aqui, então coisas que estão digerindo. O que a Simone falou e o que a Thaís falou foram algo que são momentos na vida que a gente tem que parar, tem que analisar, tem que agradecer. E acho que me completou bastante as falas das duas para mim. Eita, nós, já foi quase ministrado então, Rafa. Que bom, que bom, que bom. Gente, quero muito agradecer vocês hoje. O João vai orar para a gente poder encerrar. Para a próxima semana, leiam o capítulo 5, ok? E agora a coisa começa a apertar o sapato, né? Retroceda para avançar. Eu lembro até hoje, uma vez que o profeta Amaro falou assim para mim: para que a flecha seja lançada, é preciso retecer o arco. Então, para quem está aí achando que está andando para trás, que a vida está mais devagar do que gostaria, saiba que isso também faz parte de um propósito de Deus para sua vida. Amém? João, ora para nós, encerra, por favor. Amém, queridos. Feche seus olhos, vamos orar para que Deus possa realmente colocar dentro da nossa mente tudo isso que a gente ouviu hoje, mas principalmente que nós consigamos colocar em prática tudo isso que foi colocado aqui. E todo esse conhecimento possa, de maneira muito assertiva, extravasar de dentro de nós e servir para as pessoas que estão ao nosso redor, mas principalmente para nós, que nós possamos realmente sentir a presença de Deus, a presença de Jesus nas nossas vidas e colocar em prática. Feche seus olhos. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero neste momento, ó Pai amado, abençoar cada uma das pessoas que aqui puderam entrar, ó Pai amado, nesse estudo. E, Senhor, em nome de Jesus, todo esse conhecimento, ó Pai amado, tudo aquilo que nós entendemos aqui, todo esse compartilhamento, ó Pai amado, que é bíblico, Senhor, que nós sabemos que aquece e que realmente nos faz crescer, ó Pai amado, de compartilhar um com os outros, ó Pai amado, de estar junto contigo e, acima de tudo, podermos ser cada vez mais filhos teus, parecidos contigo, ó Pai. Abençoa-nos, Senhor, para que nós possamos colocar em prática tudo isso que estamos vendo, tudo isso que estamos aprendendo, tudo isso que estamos vivendo através deste livro, ó Pai amado. Sê conosco, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, nos dê discernimento e, acima de tudo, nos dê ousadia, para que nós possamos realmente colocar tudo que vemos aqui, ó Pai amado, e sermos servos e servas, cada vez mais parecidos com o teu Filho Jesus. Abençoa-nos, sustenta-nos e nos guarda, nos dá sabedoria, abençoa essa nossa resto de semana, ó Pai amado, para que nós possamos verdadeiramente seguir em frente e nos deleitar de tudo aquilo que tem sido bênção para a nossa vida. Eu abençoo cada um que aqui entrou e que o deleite do Senhor possa ser totalmente vivo e totalmente presente e que faça parte da vida deles diariamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus pela vida de vocês. Amém. E que vocês realmente vivam Amém. o deleite do Senhor nesse tempo. Glória a Amém, Deus. queridos. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. E, ó, domingo agora eu que vou ministrar, tá bom? Então já fica o convite para vocês, para quem, né, participa aqui com a gente, domingo às 9 da manhã, nesse mesmo link aqui que vocês acessam. Domingo eu que vou trazer uma palavra para nós aqui de Deus, tá bom? Deus abençoe. Shalom, shalom. Boa noite, bom descanso. Tchau, tchau.